Eu sou Fernando Barroso, vou falar um pouquinho hoje sobre leucemia mielomonocítica crônica, sobre uma apresentação que eu fiz no grupo de malignidades crônicas do EBMT no último congresso, que teve em Florença. Estão me ouvindo bem? Sim, professor, dá para. Sim, Não, obrigado. Ok. dá Então, para ouvir, sim. esses são meus conflitos de interesse. E eu começo, pessoal, falando da raridade do diagnóstico dessa doença, né? Então, é uma doença rara, que acomete aproximadamente 4 casos por 100 mil pessoas por ano, mas a incidência exata ainda é desconhecida. E a idade média é em torno aí de 70 a 75 anos. A gente vai ver que isso é completamente diferente em vários lugares do mundo, inclusive para a nossa realidade. Então a gente começa com a Europa, com 2,5 casos por 100 mil indivíduos acima de 70 anos, então a população mais idosa. Nos Estados Unidos, em torno de 4,1 casos para cada 100 mil, mas também uma mediana de idade entre 71 e 75 anos. E aí você pega o Brasil, onde a incidência é desconhecida, tá? A mediana de idade é de 61 anos, quer dizer, uma década a menos praticamente. Na África, a gente não sabe exatamente nada, não tem nenhuma informação, nenhum trabalho. Tá? Na Índia, uma incidência anual de 1 para 1,94 por 100 mil pessoas, com a mediana de idade mais próxima do Brasil, 63 anos. Na China, a gente tem variando entre 1 a cada 4 casos por 100 milhões, com a mediana de idade de 68 anos. No Japão, a incidência é baixa, né? Então, a gente sempre é interessante comparar com o Japão, porque eles têm um perfil genético, epidemiológico e que passa por uma série de questões alimentares, culturais, etc., que é diferente do mundo ocidental, né? Então, a incidência é mais baixa, 0,2 para 0,5 por 100 mil pessoas, e isso é importante pontuar porque, por exemplo, leucemia linfóide crônica é muito mais frequente no mundo oriental do que no mundo ocidental, né? Então, é bem frequente. O mesmo leucemia linfoma de células T pelo HTLV1. E na Austrália, é em torno de 2 casos para cada 100 mil pessoas com a idade média maior do que 70 anos, a mediana de idade maior do que 70 anos. Então, esse é mais ou menos o panorama global, tá? Na América Latina, que é o motivo aí da nossa conversa hoje, tem, nós temos o grupo latino-americano de miodisplasia, que tem um registro só de SMD, tá? E que esse registro hoje, ele já tem mais de 1.000 pacientes, esses dados aí são de novembro do ano passado, mas atualmente tem mais de 1.000 pacientes, nós fazemos parte do nosso serviço, tá? Eu não sei se a Renata está aqui, mas a Renata é quem tem me ajudado a colocar esses casos nesse registro. Nessa ocasião, em novembro, havia 962 pacientes no Reglan, e 102 casos eram leucemia mielomonocítica crônica, correspondendo a em torno de 10,6% dos pacientes. E desses pacientes, somente 4,9%, quer dizer, 5 pacientes foram para transplante. Então, qual é a importância disso? A importância é porque assim, a única opção curativa é transplante de medula óssea. Então, se somente 4,9% das pessoas que são acometidas por essa doença vão para o transplante, a gente só consegue ter uma perspectiva de cura de 4,9%. Tá? O restante, mesmo com tratamentos mais modernos, com uso de hipometilante, que é a azacitidina, ou mesmo quimioterapia convencional, que não é nem indicado, tá? Não vão muito bem. Há um questionamento que se você é muito agressivo na quimioterapia, na leucemia monocítica crônica, você traz mais malefício do que benefício, tá? É uma doença que tem um perfil, de certa forma, um pouco renitente, né, em termos de resposta. Então, isso. E aí, o venetoclax, que é um inibidor do BCL2, que é uma droga quase multiuso, que você usa para leucemia mieloide aguda, usa para leucemia linfóide crônica, no resgate dos pacientes.
ela não parece se comportar de maneira muito eficiente, como ocorre com as leucemias mieloide agudas e mesmo com as mielodisplasias clássicas, tá? E aí, quais são os desafios dessa doença, né? Eu acho que o principal desafio, e para nós, essa conversa hoje, a principal mensagem que eu queria passar era a questão do diagnóstico, tá? Se vocês forem ver, pessoal, ninguém olha para monócito, tá? O pessoal acha que monócito está ali no nanograma, mas que ele não tem tanta importância. Monocitose é algo que pode ocorrer de maneira reativa, reacional, por isso que muita gente não dá muita importância, mas ela pode ser um sinal indireto de que alguma coisa está errada. Além de outro aspecto que linfócito atípico, é, células mesmo imaturas, às vezes nessas contagens de aparelhos automáticas, elas jogam tudo ali na conta do monócito. E se você for ver um hemograma, fazer uma revisão de lâmina, com uma coloração adequada, né, com uma coloração ou pelo Leishman ou pelo Meigron-Wald-Gimpson, e que seja examinado o hemograma corretamente, às vezes a gente vai pegar ali no hemograma um sinal de que aquilo precisa ser investigado. Além do que, tem um outro aspecto que é muito importante. Hoje existe uma entidade que a gente chama Mudo. Diga. Oi, pode falar. Não, desculpa, eu tô falando, foi sem querer, que eu entrei e tava com o microfone aberto, desculpa. Não, tudo bem. Ok. Então, como eu estava dizendo, você tem a monocitose, né? Monoclonal de significado indeterminado. Então, ela entra naquela conta das gamopatias monoclonais de significado indeterminado, ou mesmo na linfocitose monoclonal de significado indeterminado, quando você não consegue configurar como uma leucemia linfóide crônica, ou mesmo como um mieloma múltiplo na gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Então, existe essa entidade. E ao que a gente precisa estar atento no hemograma, olhar o percentual de monócito e ver se aquilo ali tem um aumento, isso é significativo ou não. Isso é tão sério que a última classificação da RU, eles havia um critério que, para você enquadrar o indivíduo como leucemia monocítica crônica, teria que ter mais de 1.000 monócitos por milímetro cúbico durante mais de 6 meses, e aí isso foi reduzido para 500 monócitos por milímetro cúbico, que eu acho um exagero, mas eu acho que é, de certa forma, uma tentativa de tentar pegar um número maior de pacientes. Então, essa apresentação tardia da doença, com a doença avançada, e quando chega para a gente, porque se você demora no diagnóstico, você só acaba pegando esses indivíduos com uma doença mais avançada, tá? E muitas vezes, é muito importante a gente falar sobre isso, esses doentes, eles têm uma apresentação que às vezes parece até um linfoma, tá? Linfoma cutâneo, inclusive. Eu já vi diagnóstico de infiltração cutânea de leucemia monocítica crônica chegar para a gente como doença linfoproliferativa, tá? Obviamente que é um equívoco, e você vai ver o hemograma e está lá, leucocitose e monocitose, e ninguém viu, tá? Então, realmente, eu estou insistindo nesse tópico porque isso é muito importante, tá? E se essa doença, o cara chega com a doença avançada, então isso limita a possibilidade de tratamento e torna muitas vezes o transplante medulósseo, que é a única opção curativa, inelegível, tá? Então isso é muito importante. Um outro aspecto que eu queria até ter falado na parte da epidemiologia é que a gente tem visto aqui doentes com 30 anos com leucemia mielomonocítica crônica, doente com 40 anos, pessoal. Então é algo muito assustador e assim, o nosso perfil epidemiológico ele é diferente, né? Por razões óbvias e eu acho que principalmente pela grande exposição que nós temos a agentes mielotóxicos como pesticidas, é, tintura de cabelo, que as mulheres odeiam que eu diga isso, mas isso é comprovado, né, que tem uma associação, tá? Os inseticidas que são usados largamente na parte da agricultura,
O tabagismo, né, que tem derivado do benzeno no cigarro, então é um aspecto importante, tá? A citogenética, que nem sempre é acessível, muitas vezes ela é normal, tá? Então ela só é alterada quando a coisa está bem desarrumada, né? Mas em metade dos casos ela é normal, tá? O uso de uma estratificação adequada com a citogenética também é algo que muitas vezes não é feito. E o acesso limitado a um dos exames que é fundamental na estratificação, que seria o sequenciamento de próxima geração, ou Next Generation Sequence, que na mielomonocítica crônica, pessoal, ele está alterado em 95% dos casos. Ele é mais alterado do que na mielodisplasia, regra geral. Tá? E um recurso muito interessante que é a imunofenotipagem do sangue periférico, então, para determinar a clonalidade. Alguns anos atrás, junto com a doutora Juliana Corrêa, da imunofenotipagem, nós, tanto no laboratório CAC como no nosso, nós padronizamos essa questão da análise do perfil imunofenotípico do monócito, para tentar definir por ali se a gente caminha para uma investigação mais profunda, se aquilo demonstra clonalidade. Então, foi um recurso muito interessante e que eu acho que é válido para nós, considerando que a gente não tem NGS, né? Então, mais ou menos isso. Esse trabalho é um trabalho muito interessante, é um trabalho do grupo argentino e uruguaio, tá? Em que eles mostraram pacientes com mielodisplasia e leucemia mielomonocítica crônica, são dados reais deles, que fizeram sequenciamento de próxima geração, fizeram NGS. E o que é que a gente pode observar aqui? Primeiro, que o mais frequente são as coisas mais frequentes mesmo. Então, a mutação do TET2, que tem a ver com a epigenética, tá? Então, epigenética é um conceito essencial hoje de compreensão na medicina, eu falo isso por causa dos internos e dos residentes, tá? Que estão aqui, para que vocês não esqueçam desse conceito, que é aquela alteração do DNA sem mudar a sua conformação e que tem muito mais a ver com a questão da hipermetilação do que propriamente com a mudança da estrutura do DNA. Tá? O ASXL1, que é típico, muito frequente na leucemia mielomonocítica crônica, tá? E o SRSF2, que também tem a ver com spliceossoma, que é uma outra linha, uma outra entidade extremamente importante de alteração, e que a gente vai, que inclusive a principal delas é a mutação do SF3B1, que por si só é uma entidade à parte, associada a sideroblasto anel quando você vê a coloração para ferro na medula óssea, tá? E eles observaram, é muito interessante, eram 146 casos, e desses 34 eram leucemia mielomonocítica crônica, tá? E as alterações da mielodisplasia são muito mais mutação do DNMT3, que está junto com o TET2, tá? Interessante que a mutação do P53, que é o grande vilão da história, né? Que está associada, é o guardião do genoma, e quando ele está mutado, a gente perde a nossa defesa, né? Ela não é tão alterada na mielomonocítica crônica. Então, a mielomonocítica crônica, ela tem muito mais alteração da família RAS, que é uma linha de mutação, que é o NRAS, KRAS e HRAS, que também tem ligação com os tumores sólidos, tá? E que a gente precisa estar atento a isso. Então, se a gente observar aqui, não sei se eu consigo mostrar, o NRAS aqui está alterado, não está na SMD, o KRAS está alterado, aqui é mielomonocítica crônica, aqui desse outro lado é mielodisplasia. Então, é muito mais alterado, e o DNMT3 classicamente aqui na SMD. Tá? Na SMD, quando eu falo SMD, é SMD mesmo, não é mielomonocítica crônica. E aí, em função dessa dificuldade toda de diagnóstico, eu, o ano passado, fiz e que correu até esse ano ainda, eu iniciei em dezembro, numa data bem apropriada, né, pleno Natal, uma pesquisa entre os países da América Latina sobre como é que eram as práticas desses indivíduos
dentro com a melanocítica crônica, para que eu pudesse ter uma ideia geral. O Brasil, pessoal, tem hoje 273 centros, desculpa, 137 centros transplantadores de medula óssea no nosso país, tá? Com uma concentração muito maior no sul e no sudeste. E 275 equipes. A América Latina toda tem 273 centros. Então, nós somos responsáveis aí por mais da metade, né? Quase mais da metade desses transplantes, tá? Dos centros, na verdade. Na verdade, o Brasil é quem mais faz transplante, né? Quando a gente tem um dado aí ainda que não está publicado do Sistema Nacional de Transplantes, mas nós temos em 2024 aproximadamente 5 mil transplantes, e você vê o país que faz, em segundo lugar, a Argentina, em torno de 400 transplantes. E como é que é o perfil desses países, né? Então, você tem as três modalidades de transplante, aí eu só me aqui eu vou me deter a transplante alogênico, tá? Então, não vou falar de transplante autólogo, porque leucemia mielomonocítica crônica ninguém faz transplante autólogo. Então, nós temos 20 países na América Latina, destes 20 países, 14 fazem transplantes. Eu não tenho os dados aqui, da Costa Rica e nem do Panamá, tá? Infelizmente eu não consegui, eu já estava avançado para poder fechar minha análise. Mas destes 12, que são dos 14 que eu consegui, nós temos o Brasil, alguns que realizam todas as modalidades, tais como Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, México, Colômbia. Entretanto, olha como é interessante. O transplante no Chile, ele é restrito até uma faixa etária, o halogênico, de 45 anos. Tá? Então, é muito inadequado, porque a gente sabe que transplante não pode ser baseado em idade só. Tá? Então, você tem que ter uma avaliação ali de fragilidade, e é muito mais complexo do que uma idade por si. Tá? Aí você tem o Paraguai, que não faz transplante não aparentado. Tá? Então, nós temos que não faz transplante não aparentado: Paraguai, Bolívia, Venezuela, Equador, Cuba, pasmem, não está fazendo transplante nenhum, de modalidade nenhuma halogênico, tá? E Peru também não faz não aparentado. Você tirar a possibilidade de um transplante não aparentado para um familiar, mesmo tendo a opção do transplante haploidêntico, e aí quase todos fazem, exceto Equador e Cuba, um haplo idêntico, eu não sei se já foi explicado para vocês, mas é aquele doador familiar não totalmente compatível, e que a gente aumenta a imunossupressão antes e após o transplante, e aí ficou extremamente viável. Porém, entretanto, se por se por um lado é mais fácil achar esse doador e realizar esse transplante, porque é um doador familiar, por outro lado é um transplante extremamente complexo, é um transplante que requer um maior entendimento da reconstituição imune, porque você aumenta a imunossupressão, você tem uma reativação viral maior, você tem uma maior incidência de recaída, então é preciso ter um certo cuidado na realização, porque a morbimortalidade é maior, tá? Então é preciso estar muito atento. Tem dados de trabalhos, inclusive nossos e internacionais, os nossos, então, que para nós o perfil é muito diferente, porque nós temos um número muito alto, 80% dos nossos doadores e pacientes são CMV positivos, e essa reativação do CMV ela desarruma muito a questão do transplante e faz com que essas pessoas precisem de monitorização semanal e, idealmente, e que não tem no SUS, infelizmente, a prevenção da reativação do CMV com Letermovir. Tá? E aí eu fiz algumas perguntas aos meus amigos, meus colegas, de uma maneira geral. Tive 46 respostas, tá? E quantos pacientes você tratou com leucemia monocítica crônica nos últimos 2 anos? Observem que 61% só me responderam que foi de 1 a 5 pacientes em 2 anos. Então, alguma coisa está errada nessa história, né?
Muitos doentes não conseguem chegar. Entre 6 e 10, em torno de 20%. Tá? Entre 11 e 15, 4%. Entre 16 e 20, que é um número bem razoável, né? Um número bom, em torno de 6%. E nenhum paciente, que é um absurdo, porque isso aí com certeza é subdiagnóstico, é ausência de diagnóstico, 9%. Então, isso a gente precisa melhorar essa questão. E quando a gente pergunta qual o maior desafio que você identifica no manejo desses pacientes? 70% quase respondeu que é a ausência da análise molecular. A análise molecular, ela tem um papel de definir um risco, e com esse risco maior, você não precisa deixar o doente chegar nas beiras da morte com hepatosplenomegalia, com adenomegalia, porque é uma doença que faz adenomegalia igual a linfoma, por isso que às vezes confunde, tá? E leucocitoses severas, e esse doente chegar absolutamente intratável para a gente. E num percentual mais baixo, mas eu não acho que é menos importante, o diagnóstico tardio, 41%, e a doença avançada, 41%. Outra coisa interessante, que é um recurso que é dos últimos anos no transplante, que é a avaliação geriátrica, né? Então, no nosso serviço, a gente utiliza no halogênico para todos os doentes acima de 18 anos, então parece contraditório falar em avaliação geriátrica acima de 18 anos, mas na verdade o termo aí, geriátrico aí, ele poderia ser substituído por fragilidade, né? Pelo performance status desse indivíduo, que hoje a gente sabe, para usar a palavra da moda, que é um ecossistema, que tem a ver com a capacidade desse indivíduo realizar suas próprias atividades, o autocuidado, né, a capacidade da cognição, que é fundamental, e, acima de tudo, se você tem independência, se você consegue se alimentar sozinho, se você faz suas próprias atividades, porque isso é que determina. Muitas vezes tem números assustadores de levantamentos nossos, em que a gente chega próximo a 30% de doentes com menos de 50 anos no nosso serviço, que não vão para o transplante porque são frágeis. Tá? Então, existe essa questão. E, obviamente, a gente tem, graças a Deus, doentes acima de 60 anos, acima de 65 anos, 70 anos até, que vão para o transplante e eles têm uma avaliação geriátrica ampla boa. E só metade desse grupo realiza avaliação geriátrica compreensível. Então, é um recurso fácil, é um recurso que dá trabalho, mas que depois que você implementa na sua rotina, traz um grande benefício, porque dá segurança na elegibilidade ou na não elegibilidade daquele indivíduo para o procedimento, no caso, transplante aqui. Outra questão, sobre a questão do tratamento prévio, né? Há um racional de que eu deveria sempre fazer um tratamento prévio para reduzir o número percentual de blastos para poder levar esse indivíduo para o transplante. E aí alguém determinou que deveria ser menos que 10% de blastos. E muitas vezes, com esse espírito de tentar chegar nesses 10% de blasto, a gente mata o doente, porque nós temos uma realidade absolutamente adversa, que tem infecções por bactéria multiresistente, nós temos dificuldade de leito, nós temos dificuldade de antibiótico, nós temos N dificuldades. Então, muitas vezes, o discurso hoje e o guideline que a gente publicou, que eu tive a honra de fazer parte, que está publicado na Blood esse ano, ele mostra claramente que se você preparar um indivíduo e tiver um doador adequado e tiver leito, você não tem que perder tempo tentando encontrar o valor ideal do número de blastos, porque certamente com o condicionamento você vai conseguir fazer esse debulk, quer dizer, essa destruição desses blastos e tentar fazer um transplante, porque na verdade esses indivíduos que ficam esperando encontrar o momento ideal, muitas vezes eles não chegam, e realmente é um périplo, tá? Esse indivíduo ele sofre, esse indivíduo vai ter infecções de repetição e muitas vezes acaba morrendo aí de choque séptico. Tá? Então, do que eu perguntei, 58% das pessoas diz que realizam o transplante, né, que fazem algum tratamento prévio, mas que não consideram essencial.
se o doador e o paciente estiverem prontos, eles seguem com o transplante. Parece ser essa que foi o maior número de pessoas que respondeu, 58%, essa parece ser a conduta mais razoável, tá? Mas algumas pessoas responderam, em torno de 21%, que só levam para o transplante um indivíduo com menos de 10% de blastos. Então, ainda tem um percentual que tem essa conduta, é uma conduta, a gente não pode criticar, tá? Mas é algo que eu pessoalmente tenho um pouco de receio, tá? 17% respondeu que sempre realiza algum tratamento antes, tá? E, na verdade, a gente acaba fazendo algum tratamento. O que a gente não pode deixar de seguir com o transplante quando você tem a parte do doador, do leito, no caso do SUS, tá? Mais ou menos organizada, tá? E 2,2% disseram que não realizam nenhum tratamento. Foi bem interessante essa resposta. A outra pergunta que eu fiz foi com relação ao doador, que é super importante. Então, qual é a sua preferência para o tipo de doador? Óbvio que as pessoas preferem um doador relacionado, 80%, tá? Mas, em termos, inclusive assim, ficar claro que se não tiver um doador relacionado, deve-se procurar um doador não relacionado nos bancos de doador de medula óssea. Então, não tem um doador ideal na família, precisa ser inscrito no REDOME, tá? Esse indivíduo tem que ser inscrito, tem que ser monitorado e tem que ser pesquisado. O transplante haplodêntico, pessoal, que é aquele doador familiar não totalmente compatível, com compatibilidade no mínimo de 50%, não é a segunda opção imediata. Por tudo que eu comentei antes. O ideal é encontrar um doador fora da família, não aparentado, com um mínimo de compatibilidade de 10 em 10 alelos, tá? Entre o doador e o receptor. Outra pergunta foi: qual o tipo de condicionamento que você realiza? Obviamente que predominou o condicionamento de intensidade reduzida, que é uma quimioterapia mais leve, né? Porque são doentes, como a gente comentou, são doentes mais frágeis e mais idosos. Então, naturalmente, a gente acaba fazendo uma quimioterapia menos intensa. Mesmo assim, pessoas mais com idade, com bom performance status, com uma condição clínica melhor, a gente segue com o transplante com condicionamento mieloablativo, tá? E com relação às recaídas, tá? Que são muito frequentes, né? A gente tem um percentual aí em torno de 15% de recaídas, tá? E a pergunta foi: você tem alguma medida para prevenir a recaída? Porque o grande ponto do transplante hoje é que se eu tenho um indivíduo que tem um grande risco de recair, o ideal é que eu possa traçar uma estratégia de prevenção dessa recaída, tá? Então, na verdade, 50% respondeu que não, e aí eu acredito que muito em função de acesso, tá? Acesso a drogas, e 39% utiliza hipometilante pós-transplante, que é a azacitidina ou mesmo a decitabina, mas a mais utilizada é a azacitidina, tá? E outra estratégia é a infusão de linfócito doador, que é o chamado DLI, Donor Lymphocyte Infusion, tá? Porque isso é uma maneira de você, de alguma forma, dar um reset naquela medula que você infundiu e fazer com que aquelas células do doador saudável possa, de alguma maneira, combater a própria doença. Então, isso pode ser feito. Há muitos protocolos, há muitas condutas e há muitas controvérsia, não há um consenso, mas isso pode ser feito de maneira profilática, quando você tem a certeza, a grande probabilidade de recaída, então chamam um DLI profilático, ou isso pode ser feito, inclusive, associado ao hipometilante, né, que é a droga que eu comentei que é a mais usada, é a azacitidina. Tá? E quando esse indivíduo realmente recai, qual é a sua conduta? Foi outra pergunta que eu fiz. Tá? 50% respondeu que utiliza nesse momento o hipometilante, azacitidina, ou mesmo a decitabina, com o DLI, que é a infusão de linfócito doador. E aí nós temos 23% que faz só o hipometilante,
Muita gente às vezes tem receio de fazer o DLI e muitas vezes não é possível porque o doente tem doença do enxerto contra-hospedeiro, que é uma outra entidade à parte, que pode ocorrer tanto de forma aguda como de forma crônica no transplante de medula óssea. E quando tem doença do enxerto contra-hospedeiro, eu não posso infundir linfócito, porque eu vou piorar a doença do enxerto. Então, é aquela história de cobrir um santo para descobrir outro. Não pode, tá? E o segundo transplante, 8,7% propõe. Muito interessante, eu fico feliz com isso, porque eu acho que se esse indivíduo tem condições, a gente deve pensar no segundo transplante. E 13% opta por paliação, tá? Que é uma opção também, né? A gente precisa. Aconteceu um caso interessante aqui na faculdade, há um ano e meio atrás, um doente jovem, se não me engano, entre 30 e 40 anos, se eu estiver errado, mas eu acho que eu não estou errado. Esse senhor era um rapaz jovem, é uma leucemia mielomonocítica crônica agudizada. E não preciso nem dizer a vocês a gravidade que esse paciente, ele fez complicações abdominais, chegou a fazer colostomia, ficou gravíssimo, estava na UTI, eu paliei na UTI, é difícil, né? Paliar um doente jovem é muito difícil, mas a gente precisa ter essa coragem, né? De entender os nossos limites. E muitas vezes a gente de uma forma ou de outra, quando você olha o doente como um todo e tem essa visão humana do processo e se coloca no lugar do doente e da própria família, a gente está fazendo muitas vezes algo muito mais importante do que ter acesso a sequenciamento de próxima geração ou não. Nesse contexto, aconteceu uma coisa interessantíssima. Esse doente melhorou, esse doente acabou indo para casa, a gente conseguiu hipometilante para ele, e conseguiu tratar, e quando ele melhorou, eu disse, pessoal, ele tem doador, nós vamos transplantar. O cara estava com a colostomia. Foi um verdadeiro duelo para tentar fazer o pessoal da Coloprocto fechar essa colostomia, tá? E eu lembro que eu estava, foi exatamente ano passado, eu estava fora num congresso e me ligou a colega da Coloprocto. E ela disse, Fernando, é para eu fechar essa colostomia? Eu disse, feche, pode fechar. E nós fechamos, o doente foi transplantado, o doente está vivo, e é isso que é fundamental, tá? A gente seguir protocolos, ter um regramento do que a gente está fazendo, mas ter coragem de fazer, tá? Dentro de um âmbito de responsabilidade, enfrentar essas coisas, porque nós não estamos tratando de doenças fáceis. Quem quer tratar de doença fácil não deve fazer hematologia nem transplante de medula óssea, tem que fazer outra especialidade. Enfim, eu vou concluir, pessoal, mostrando os dados do registro latino-americano de transplante em mielomonocítica, em SMD, especificamente mielomonocítica crônica. E isso, só para vocês verem como a coisa é complexa. São quase 500 pacientes hoje e somente 37 doentes conseguiram realizar transplante. Tá? É uma coisa que deixa a gente muito angustiado, muito triste, porque quando a gente compara com os dados europeus, nós temos aí 4 mil doentes transplantados. Tá? Então é algo que a gente fica muito preocupado, porque de fato é uma demanda não atendida. Então, isso é o número de transplantes de mieloma ao longo dos anos, dos últimos 24 anos. Tá? Então, vocês vejam que é muito, muito escasso, né? Os problemas são os que eu relatei anteriormente. A mediana de idade foi de 55 anos, 40% dos pacientes tinham mais de 60 anos, ou seja, 60% menos de 60, né, anos. E isso mostra que a nossa população é mais jovem, predomínio do sexo masculino. Metade desses doentes, pessoal, foram para o transplante sem nenhuma classificação, tá? De risco, né? Por quê? Porque não tinha acesso a cariótipo, porque não tinha acesso a sequenciamento de próxima geração, e a rigor, isso é algo que também precisa ser melhorado. Nos nossos últimos anos, a gente está chegando em torno de 25% sem estratificação. Condicionamento foi mieloablativo em 54% dos pacientes, então o doador foi relacionado em 70%, não relacionado em 16%, e foi idêntico em 13,5%.
A fonte de células mais utilizada foi o sangue periférico, 64%, e o tipo de tratamento prévio, na metade dos pacientes foi hipometilante, tá? E aí nós temos, como eu disse, um percentual de mortalidade de 40%, tá? Nesses indivíduos. Complicações pós-transplante em torno de 75%, e a principal complicação é a infecção em 67,9% dos casos. A gente tá, depois da infecção vem em torno de 30% a doença do enxerto aguda e crônica, né? E a gente olha um recorte separadamente do citomegalovírus e vê que 42% deles reativam o citomegalovírus, tá? Então é um percentual alto. E a gente está tentando estabelecer um trabalho prospectivo, ainda em elaboração dentro da sociedade, que é para ver de fato, entender qual é o percentual, que tipo, porque a gente até agora, a gente sabe que a principal causa de mortalidade é a infecção até 100 dias, é, acima de 60 anos, ela passa dos 100 dias, essa é a principal causa de óbito, e nós precisamos entender quais são essas infecções, onde é que estão os gargalos, onde a gente precisa melhorar, e qual a inter-relação disso com outras complicações, como a doença do enxerto contra o hospedeiro. Tá? Então, é algo que a gente está tentando aí, e só vai ser possível ser feito de maneira prospectiva e com alguns centros que têm esses dados mais organizados. Mas é uma coisa que está no nosso radar. Sobrevida global é de 41%. Alguém vai dizer assim, poxa, em 5 anos é pouca. Pessoal, ao contrário disso, é 0%. Tá? Então, é preciso fazer um esforço para melhorar isso e para ter pelo menos 41% de sobrevida, tá? Em 4,7 anos. E aí, com relação ao tipo do doador, não vou, é uma análise que não vale a pena, porque é um número muito pequeno, acho que não compensa, entendeu? A gente comparar e não tem nem significância estatística. Eu quero concluir, pessoal, dizendo que a incidência da leucemia mielomonocítica crônica varia de acordo com os países e que a idade média ao diagnóstico também varia. A despeito desses desafios, o acesso limitado à citogenética e o uso do NGS para estratificação, nós temos aí uma apresentação de doença tardia afetando a elegibilidade para o transplante. E a média de idade de diagnóstico no Brasil é de 61 anos. Na América Latina, a média de idade é 55 anos. O perfil mutacional da mielomonocítica crônica, ele determina, né, a questão da indicação do transplante e mostra uma associação importante com uma classificação, que é a classificação molecular da mielomonocrônica, que é o CPSS-MOL, que é o molecular, onde você tem a possibilidade de fazer RUX1, ASXL1, STBP1 e NRAS, tá? E aí, na verdade, você tendo essas 4 mutações, você teria condições aí de poder definir melhor a indicação. Eu queria agradecer ao time do Hospital Universitário, né? A todos, aos meus colegas do Registro Latino-Americano de Transplante SMD, são 32, 30 e, acho que são 37 centros agora, porque aumentou um pouquinho. Ao grupo de maligno, que é Clone Maligno Working Party do ABMT, que eu faço parte, tenho a honra de fazer parte desde 2019. Isso tem sido um grande ganho do ponto de vista de conhecimento e de aprendizado e de inter-relação, não só para mim, mas para a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula e para nós todos. E o grupo da SBTMO e da Sociedade Latino-Americana de Transplante em Transplante, que ela é LABMT, do qual eu faço parte também. Aqui eu preciso agradecer a todos esses países, Argentina e os colegas do Brasil, que foram a maioria, a Bolívia, Chile, Cuba, Equador, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que me ajudaram a fazer essa apresentação com as suas informações. Obrigado, vou parar de compartilhar. A gente ainda tem uns minutinhos para pergunta. Adoraria responder as perguntas de vocês.
os comentários, fica à disposição. Obrigado. Se ninguém tiver nada para perguntar, eu vou ter que chamar os residentes, viu? Professor, bom Ah, dia. Gustavo. Bom dia. E, de parabenizar, foi uma ótima apresentação. Queria saber, professor, o papel que o senhor acha em relação ao uso dos inibidores de JAK, especificamente o RUX, desses pacientes no cenário de não elegibilidade. O senhor acha que tem algum papel? Se seria mais naqueles que eventualmente teriam o JAK2 mutado? Ou se seria mais de acordo com sintomatologia também? Excelente pergunta. Há uns 2 anos atrás, ou 3 mais ou menos, a gente viu os primeiros casos de leucemia mielomonocítica crônica com mutação do EJAK no nosso ambulatório. Primeira vez que eu vi, eu achei que estava errado, pessoal. Eu digo, meu Deus, está errado, não é possível. E de fato, para mim foi um espanto, tá? Mas depois eu vi que não estava e que estavam começando a sair publicações de raros casos. É, um dos maiores estudiosos da leucemia mielomonocítica crônica é um colega da Universidade de Milão que chama Francesco Onida, um grande amigo meu, e que a gente vem trabalhando junto, inclusive, há alguns anos. E no penúltimo EBMT, na sessão de mielomono, eu fiz essa pergunta para ele, né? E ninguém sabia a resposta, Gustavo. Ninguém sabe exatamente o que representa isso, né? Entendeu? Então, é uma, é uma discussão aberta, tá? Uma discussão aberta. Eu acho que porque é uma doença que, assim, classicamente, só para quem, os meninos que estão aqui, os residentes e mesmo os internos, não sei se tem alguém, mas classicamente a JAK2 é a mutação que você encontra na polissemia vera, né? Em 90% da polissemia vera, e em torno de 50% da mielofibrose e da trombocitemia essencial, né? E, e a gente mas a gente tem aquela entidade que inclusive a gente publicou um dos primeiros casos, um dos primeiros relatos de caso que é a chamada antigamente ARSA com trombocitose com mutação do JAK2. A gente publicou isso, e, inclusive com um perfil histopatológico e foram os primeiros casos que é também uma entidade à parte. Então, assim, a gente está falando de mieloproliferativas, né? É, que fogem àquele perfil clássico. A gente publicou também um trabalho na Blood esse ano, é bem curioso, que traz algumas entidades não muito raras, né, não muito frequentes, que, que têm essas mutações, mas que não são clássicas. Então vale a pena dar uma olhada nesse trabalho. E a gente vai também trabalhar agora no final de setembro um guideline, exatamente, aí vai entrar essa discussão, Gustavo, tá? É uma tentativa de padronizar alguma conduta, mas eu adianto a você que isso é algo em aberto e que, de certa forma, mostra que a gente tenta separar em caixinhas, né, as coisas, mas muitas vezes a gente não consegue. Elas estão interligadas, né? Principalmente a via da Jacquestat, né? A via que está ligada à senescência, está ligada à parte oncológica, né? E isso acaba trazendo essas novidades aí. Então, se usa ou não usa Ruxo, não tem consenso e, assim, eu acho que primeiro tenta o que é clássico e depois, se não responder, vai para algo dessa natureza. A gente não sabe se essa JAK2 aí é a mesma JAK2 da mielofibrose e da PV, entendeu? A gente não sabe exatamente se é a mesma, se ela tem o mesmo significado, o mesmo valor. Tá certo, professor. Obrigado. Mas alguém gostaria de perguntar, fazer algum comentário? Estou conseguindo ver todo mundo.
Professor, bom dia. Bom dia. Fala, Manuel, tudo bem? Beleza. Parabéns pela aula, muito A voz boa. está um pouco E abafada. tá dando para escutar melhor agora? Eu estou ouvindo, mas com um pouco de dificuldade, mas pode falar. Então, professor, no contexto da mutação do SLT3 junto da leucemia mielomonocítica crônica, o que é que a gente já tem de dado, assim, de uso de midostauride, de peritinise, nesse contexto, né, para a gente saber como é que a gente começa esse tratamento? Pelo que eu entendi, você perguntou sobre a associação da mutação do FLT3 nesses casos, é isso? Isso. A gente sabe que quando tem mutação do FLT3, isso transformou para leucemia aguda, né? Então, isso não é mais uma mielodisplasia, nem uma mielomonocítica crônica, tá? Então, isso é um fato. Isso, graças a Deus, está bem estabelecido, tá? E, de fato, por quê? A FMS-like tirosinoquinase, que é FLT3, principalmente TKD, né, que é o tirosino domain, é, ele, na verdade, ele está associado a uma leucemia aguda, né? E aí entra, nesse caso, a gente inclusive tem experiência de ter utilizado inibidor de tirosinoquinase, tanto midostaurin como gilteritinib, tá? E com boas respostas. Inclusive, tem uma paciente no nosso ambulatório da quinta-feira. Eu não sei quem atendeu por último, se pode até atualizar a condição dela. Mas é uma senhora que era exatamente essa situação, e aí apareceu a mutação do FLT3, eu comecei o inibidor e ela ficou estável, ficou bem. Eu não sei se alguém lembrar, por favor, tiver atendido, seria interessante atualizar a condição dela. Lembra desse caso, Manuel? Eu lembro você, ela fez até uma neutropenia bem prolongada, né, na internação, e foi Eu não um. consigo te ouvir direito, Manuel, me desculpa. Tá muito ruim teu áudio, não sei se só para mim ou para todo mundo. Não consigo ouvir bem. Quer tentar de novo? Você está escutando agora? Agora bem, claramente. Pronto, essa paciente foi uma paciente que fez uma neutropenia bem prolongada, né? Que a gente começou o midostaurin com venetoclax e azacitidina para ela no internamento. E ela ficou muito bem mesmo. Não fui eu que a atendi por último, mas da última vez que eu a vi, ela estava bem controlada de doença. Mas eu não estou me referindo a essa senhora, estou me referindo a outra, que é do nosso ambulatório da Quinta, que a gente não tinha conseguido acesso a Veneto nem Vidasa, tá? E aí, quando ela mutou FLT3, apareceu mutado, a gente iniciou midostaurin, acho que ela fez, inclusive, midostaurin isoladamente, com monoterapia. Tá? Eu estou me referindo a esse caso. Então, não sei se vocês lembram, se ela retornou por último com a gente. Eu a vi depois de uns 2 meses do midostaurin, ela estava bem. Estava estável, estava em casa. Era uma senhora que não era elegível para transplante, que tinha comorbidades, e para ela foi a melhor solução. Então, nesse contexto, eu acho que tem sentido, tá? Faz sentido. E fica sempre essa mensagem: mudou FLT3, não é mais mielodisplasia nem mielomono. É uma leucemia aguda, tá? Inclusive independente do percentual de blastos. Isso é muito importante, tá? Obrigada, professor. Eu que agradeço. Alguém quer fazer algum comentário mais? Alguma pergunta? Felipe? Oi, professor, bom dia. Bom dia. Parabenizar pela aula. Acho que fica o ponto que o senhor comentou bem durante a aula, né, que na nossa amostra acaba sendo um pouco diferente do que tem na literatura, né? A gente tem alguns pacientes jovens, né? O caso mais icônico, aquele que o senhor comentou, né? E também reforçar a questão também comentada na aula, que nem sempre mesmo esses pacientes que estão em transformação, quando a gente inicia a quimioterapia, né, pensando propriamente na leucemia aguda, ou mesmo sendo intensiva ou não intensiva, nem sempre a gente vai conseguir controlar exatamente para poder ir no transplante.
a melhor solução realmente seria reforçar essa questão do diagnóstico precoce, né, que você comentou, da atenção, né, à monocitose, mas naqueles pacientes que a gente já pega transformado, mesmo assim, nos casos que são elegíveis, tentar ir para o transplante mesmo que não consiga controlar de forma adequada. Não de forma adequada, né, mas que ainda tenha DRM positivo ou ainda uma porcentagem de blast, né, assim como foi o caso desse paciente que você comentou. Um conceito muito importante é que não adianta ser agressivo demais com o mielomone na quimioterapia. Não vai adiantar. Então, isso está bem claro. Tem até um estudo com aquele protocolo HICMAP Trial, que é um esquema que ele faz quimioterapia e já emenda com o transplante. Mostrou que não foi muito eficiente para mieloma crônico, diferente das outras mielodisplasias. É um estudo do grupo alemão, tá? Lá do serviço do Niklaus Kruger, lá em Hamburgo. Tá? Laura, queria ouvi-la. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Primeiro, parabenizar pela apresentação, né? A gente tem vários pacientes que a gente consegue ver bastante. Eu estou lembrando de alguns pacientes também que a gente chegou a ver com transformação. E essa questão do tratamento, né? Que quando tem uma transformação para leucemia aguda, acaba que é bastante diferente do perfil que a gente costuma ver nas leucemias agudas de novo, né? E até essa questão da idade, serem pacientes mais frágeis, a importância da estratificação de risco, que a gente vê muito isso na residência, em diversas passagens a gente discute bastante sobre isso. Acho que era mais isso mesmo que eu queria comentar. Tá bom, ok. Doutora Helena, a senhora quer fazer algum comentário? Fernando, para falar a verdade, eu estou aprendendo mielomonocítica agora, né? Você sabe disso. Isso aí não fazia parte do nosso rol de diagnóstico. Mas muito interessante esse trabalho de vocês. E a gente tem ideia de como as dificuldades são coletivas, né? Todos têm, se a gente olhar bem. Tá certo que o Brasil é o maior, olhando aquele seu mapa ali, dá até para a gente achar que a gente devia ter mais vergonha do que o que a gente tem. Porque os outros são muito pequenininhos. Mas eu acho que é um trabalho muito importante esse desse grupo, Fernando, porque eu acho que dá uma ideia assim mais geral das dificuldades, do que se pode fazer. Agora, aí no meio da sua apresentação, você disse que o pequeno percentual, quer dizer, não pequeno, mas o percentual de pacientes que consegue transplantar poderia ser maior, mas as condições não permitem. É porque não tem condição de transplantar o doente ou não tem o serviço? Não, são vários aspectos, né? Então a gente pode falar do Brasil. No Brasil, eu acho que acho que o problema universal chama-se diagnóstico. América Latina, né? Melhor dizendo. Certo. E diagnóstico tardio quer dizer, torna o doente inelegível. Então, acho que isso é uma questão. Depois que esse doente chega e que, mesmo elegível, você tem ali uma dificuldade se for o serviço público, de ter leito para transplantar, né? Uhum. E até a compreensão e o entendimento do transplantador, porque tem pessoas radicais que só querem levar com menos de 10% de blastos, entendeu? E não parece ser essa a questão prioritária. Não parece ser, tá? Porque você pode até fazer várias tentativas de quimioterapia, né? Às vezes até com o esquema clássico, 7+3, e esse doente morrer de neutropenia febril, né? Ou porque desenvolve uma bactéria multiresistente e aquele hospital não tem torgena, não tem outros antibióticos de largo espectro para tratar. Isso pode acontecer, isso é a realidade brasileira, né? E da América Latina também, né? Então, eu acho que assim, o que está um pouco na nossa mão
é a questão da educação continuada, de orientar as pessoas para olhar o hemograma, ver a monocitose e não fazer de conta que ela não está lá. É. Eu acho que se a gente pudesse melhorar um pouco isso, a base do diagnóstico, talvez a gente conseguisse melhorar um pouco o acesso. É o meu pensamento, sabe? Mas a gente tem aí uma perspectiva, eu estou bem animado com isso, de um trabalho junto com a EBMT, com o Grupo Europeu de Transplante de Medula Óssea, e que eles talvez vão nos ajudar na questão do sequenciamento. Uhum. Então eu vou conseguir aí, não são muitos centros, porque não pode, não são muito, não pode, tem até uma questão logística, mas tem essa possibilidade de a gente estar em discussão. E aí, de fato, isso melhoraria muito, né? Porque se nos países mais desenvolvidos eles conseguem fazer, porque o doente tem um time do transplante, né? Não adianta, se você perder o time, É. não adianta. E aí, e isso tem a ver com o que acontece antes, né? Por Uhum. isso que eu costumo dizer que não existe hematologia desatrelada do transplante. E não existe transplante desatrelado da hematologia. As duas coisas se complementam, né? Então, o doente é o mesmo, né? Ele está na mesma trajetória. Então, é preciso haver um cuidado muito bom antes e esse doente chegar em uma condição adequada para ter realmente o benefício, né, que ele pode ter. Pessoal, eu acho que a gente. Diga, doutora, pode Obrigada. dizer. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Fernando, Diga, por não. Oi, Suzana, bom dia. oi, bom dia, doutor Fernando, parabéns pela aula, assim, foi uma excelente revisão e parabenizar pelo trabalho, né, que o senhor desenvolve com Obrigado. com as sociedades. E assim, eu sei que a gente tem muita dificuldade de diagnóstico, principalmente em relação à questão dos testes moleculares, mas assim, a gente como hematologista, o que é que a gente pode ter assim no nosso dia a dia, orientar para os colegas, assim, quando é que eles têm que encaminhar logo para um hemato ou pensar, né, assim, notar o que é que pode ter de alteração realmente para pensar, encaminhar, porque eu acho que às vezes monocitose não é tão comum de ver, e às vezes os pacientes ou são encaminhados, né, para a gente por problemas que poderiam ser vistos por clínico, e tem situações que a gente vê que às vezes até algumas alterações são ignoradas e até o paciente é encaminhado realmente para uma investigação mais tardiamente. O que é que o senhor, assim, além da questão do diagnóstico molecular, outras coisas que a gente poderia ter para tentar ter esse diagnóstico precoce? Eu acho que a principal coisa porque assim, o que é que tem acontecido com mais frequência nos últimos anos com a gente? Esses doentes eles só chegam para a gente quando tem blastos no sangue periférico. É quando os clínicos ou mesmo os generalistas alertam para essa doença, para esse diagnóstico hematológico. Enquanto o cara está lá com seus 1.500 monócitos, 2.000 monócitos e nada está acontecendo, ninguém olha, ninguém alerta, tá? Ninguém acha que isso tem importância. Muitas vezes é interessante porque essa doença ainda tem uma particularidade. A anemia, ela não é um evento inicial. Se fosse, até ajudaria, né? Porque quando tem anemia, precisa de transfusão e aí acaba sendo encaminhado para nós. Mas eles chegam ali com a hemoglobina que não é tão baixa, né? Então, porque a gente não pode esquecer que essa doença, ela está ali naquele perfil da SMD barra proliferativa, né? Inclusive, ao longo das classificações, ela já saiu e já entrou no capítulo de SMD algumas vezes, por causa desses questionamentos e por causa dessas particularidades. Mas eu acho, Suzana, que a gente difundir com os alunos, aí eu penso que é educação continuada, e formação, tá? De residentes de clínica médica, é isso que eu tenho tentado fazer de alguma maneira, e que é alertar para isso, porque é a arma que nós temos, né? E eu acho que é muito ruim quando a gente não usa as armas básicas, tá? A gente falha no básico, tá? A gente falha
no hemograma visto com o cuidado que precisaria ter. A gente deixa de ver macrocitose sem anemia, que é um sinal muito importante, né? A gente não liga para a leucopenia muito discreta, a gente não liga para a trombocitopenia às vezes. Então, eu acho que a gente precisava melhorar isso. E uma coisa que tem me preocupado muito é que, assim, as novas gerações de estudantes de medicina, elas cada vez menos elas querem olhar hematologia, porque elas acham que é difícil, que é, de certa forma, chato, e que eles não querem ver. E dificilmente alguém consegue se dizer médico sem saber olhar um hemograma e um coagulograma. Eu acho, a minha visão. Isso no básico, tá? No basal, tá? Considerando aí as quase 30 faculdades de medicina que tem só no Ceará, né? Então, eu acho que precisaria ter uma maior conscientização. Mas eu me sinto, às vezes, pregando no deserto, sabe? Eu insisto porque é uma coisa que, em 1994, a doutora Helena lembra bem. Quando eu voltei para Fortaleza, eu cheguei, acho que até para ela própria, dizendo, doutora Helena, eu acho tão estranho. Aqui não tem leucemia monocítica crônica, não tem ninguém com esse diagnóstico. Você lembra disso? Sim, Fernando. Inclusive, eu dizia que nem conhecia. Assim. Pois é, e isso me incomodava muito, porque de fato não havia ninguém. E aí nós começamos a procurar. Então, era leucemia monocítica crônica, era SMD variante celular, também era uma novidade, ninguém nunca tinha relatado, e é uma entidade muito próxima da aplasia, né? Então acaba que é difícil. Então eu acho, Suzana, que a gente precisa ser porta-voz disso, sabe? Mandar o pessoal olhar o monócito, pedir para, se tiver monocitose, e se for algo persistente, fenotip... Hoje, uma alternativa interessante é a fenotipagem do monócito, porque eu tenho até um caso no privado, que é uma senhora que tem uma monocitose importante, ela tem monocitose e gamopatia monoclonal e tem uma doença reumática, mas uma reumática bem leve. E essa senhora, eu fenotipei, eu achei que quando ela chegou, eu já acompanho há mais de 5 anos. Ela chegou o ano passado, que eu olhei o hemograma, eu digo, meu Deus do céu, essa mulher transformou. Aí eu mandei fenotipar, fenótipo normal. Ela voltou, eu deixei quieto, tá ótimo, tranquila, encontrei com ela semana passada num evento social. Ela super bem, tranquila e tudo. Quer dizer, o outro extremo também é prejudicial. Eu pegar o cara com gamopatia, com monocitose, monoclonal significado indeterminado, fazer quimioterapia, indicar um transplante, que infelizmente, pessoal, pasmem, isso existe, tá? A gente chega às vezes com um doente nessa condição. Algo assustador, mas é real, tá? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o diagnóstico. Diagnóstico correto é a base de tudo que vai acontecer dali em diante. E só se dá diagnóstico quando se conhece a doença e se pensa nela. Se não se conhece, não se sabe, então assim, não tem que haver equilíbrio, tem que haver. E muitas vezes, uma coisa que eu acho que é importante na nossa especialidade, discutir com os outros colegas, ouvir outras opiniões, estar aberto para ouvir. Hematologia é uma especialidade que não se faz sozinho. Quem acha que faz sozinho, não faz, tá? É preciso estar ligado a um grupo, por isso que eu acho tão importante reuniões como essa, o indivíduo se manter atento, atualizado, estudando. Essa especialidade, pessoal, foi sem dúvida nenhuma uma das especialidades que mais mudou nos últimos 15 anos. E daqui a 10 anos ela não é mais a mesma. Ela vai ser outra por causa da terapia celular, tá? Então, assim, não percam o bonde da história. Não percam, tá? Hoje é a ponta do iceberg, tá? Então, nós vamos prescrever Selene K, nós vamos prescrever tratamento, terapia celular para célula dendrítica, nós vamos fazer infusão de linfócito, os chamados TIOS, que é os total, os linfócitos que você
você dá uma direção para ele tratar, usou-se muito no melanoma, agora estão usando em outros tumores, e a própria Carticel, né? Então, nós não podemos perder o bonde da história. Eu acho que fica essa mensagem, né? Estudem, leiam, não queiram aprender de orelhada, não queiram aprender com a aula do Dr. Fernando, leiam, estudem, questionem, discutam, perguntem, interroguem, certo? É isso que se espera de um profissional, né? Que ele tenha ali a sua inquietude e, baseado nessa inquietude, ele possa, respeitosamente, discutir, conversar, perguntar, se atualizar, porque é isso que faz as coisas irem para frente, tá? É isso que faz o mundo seguir, tá? Então, já não alongamos muito, passamos 10 minutos, desculpem. Eu agradeço aí pela pergunta, Suzana, agradeço a vocês pela paciência. Amanhã, quinta e sexta, tá? Há uma intimação para os senhores e senhoras no o Jovem Transplantador e Terapia Celular no OMOS. Nós temos aí, ontem já tinham quase 300 inscritos, então, virtual e presencial, então acredito que vai ser uma oportunidade muito boa. Presencialmente nós teremos aí 12 colegas do Brasil e também de fora, e aí também algumas pessoas online vão entrar também. Então são 19 aulas, né? E que vão ser divididas num período bem interessante. Amanhã de 8 às 14h30 e na sexta-feira de 8 às 13 horas, tá? Então conto com todos vocês e vejo amanhã, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus. Tudo de bom. Obrigado, Fernanda. Tchau, tchau.